começar a nossa EBD. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento de meditação na Tua Palavra. É o que eu te peço, Senhor, e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, pessoal. Então, essa é a nossa EBD, a segunda aula da nossa EBD AT com AT. E nessa EBD nós vamos tentar avançar um pouco mais, né, para essa cosmogonia, ou seja, vamos tentar avançar pelo dia 1 e pelo dia 2, porque no domingo passado nós ficamos apenas na introdução. Então, eu queria apenas ler os versos que trabalhamos na semana passada, que são os versos 1 e 2, né, de Gênesis 1, apesar de muito conhecidos, só para fazer sentido para nós. Então, no princípio, criou Deus os céus e a terra. E aí, o segundo verso que trabalhamos, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então, nós vimos na semana passada esses dois versos, e agora, então, vamos tentar vencer aqui e ler, né, os versos de 3 a 8, que são efetivamente os dias 1 e 2. Né? Então, no primeiro dia, começa o nosso texto falando o seguinte: e disse Deus, seja a luz, seja luz, né? Porque aqui a gente não tem um artigo definido, então seria até a gente dizer assim, e seja uma iluminação, seja uma claridade, né? E seja luz, e foi luz. Veja só que legal, né? Aqui a nossa palavrinha-chave do verso é luz. E luz é, como eu coloquei aqui para vocês, or em hebraico, iluminação é algo concreto, é luz também, brilhante e claro. E se a gente for levar em consideração que esta luz, né, ela está num contexto mosaico, nós vamos precisar, obviamente, pensar que o Moisés, ele estava onde? O Moisés, ele veio do Egito, né? Ele foi criado no Egito, né? E do Egito, então, o que vai acontecer? O Moisés, ele vai receber muita instrução, né? Muita instrução mesmo, principalmente com relação à religião, à cultura, à arquitetura, né? Legislação. E o Moisés certamente percebeu como que o Deus Luz, ele era importante no Egito. O Deus Sol, né? O Deus Luz, ele era tão importante no Egito que houve uma época em que esse faraó aqui, o Amenhotep IV, ele conseguiu unir o Alto Egito e o Baixo Egito. E esse faraó aqui, vocês estão vendo, ele tem um sol, né? E os raios, as luzes, iluminando, né, ali a sua família, a Neferti, que era a esposa dele. Então percebe o que o Moisés está falando. Percebe o tom apologético dessa fala. A fala é, Deus disse, o Deus de Israel disse, seja a luz, apareça a luz, aconteça a luz. Na perspectiva mosaica, seria o quê? Deus, Moisés, ensinando para o seu povo que foi o Deus de Israel que criou a luz. Então veja, vocês podem, o Moisés falando, né, para aquele grupo que estava ali com ele, vocês podem até acreditar que Deus, que a luz é Deus, né? Falando para o grupo ali que saiu do Êxodo, que estava no Êxodo com ele, que saiu do Egito. Vocês podem até acreditar. Não tem problema, né? Tanta gente acredita em tanta coisa hoje, estranha, né? Naquela época não era diferente. Então veja, o Moisés está falando, olha, vocês podem até acreditar que a luz é Deus, mas saibam que foi o Deus de Israel que criou a luz. E isso era tão forte, porque essa iluminação que o Egito tinha, imagina, o Egito é como Israel, né? Um lugar meio desértico, com pequenas partes férteis, né? E esse local aqui era um local onde a luz superabundava, né? Como no nosso sertão aqui, haja luz, haja claridade,
né? E eles sabiam como que a claridade era importante para o crescimento das plantas, para a lavoura, isso e aquilo. Então, quando o Moisés chega e fala, olha, a luz, vocês podem até acreditar que ela era uma divindade, mas saibam que o Deus de Israel a criou. E mais do que isso, daqui a pouco, no livro de Êxodo, o que vai acontecer? O Deus de Israel vai escurecer, não é? O Egito não vai ser atingido por trevas? Então vejam só o que acontece. Deus, ele está ali, ó, Deus de Israel no controle da luz e das trevas, da luz e da escuridão. Por ora, na nossa cosmogonia, a primeira coisa que vai aparecer, que Deus vai mandar surgir, é a luminosidade. O or, a luz. E aí vem o verso 4, e viu Deus que a luz era boa, é uma criação dele. Era boa. E fez separação entre a luz e a escuridão. E aqui a gente tem esse símbolo, que todo mundo conhece, né? Mas esse símbolo representa bem essa contraposição da luz e das trevas. 100% luz e 100% trevas. E isso é uma premissa de pensamento semita. O pensamento semita, ele é um pensamento que trabalha com essa contraposição de ideias. Só existe a luz porque tem as trevas. Só existe a treva porque tem a luz. Isso é uma premissa de pensamento deles, né? Então o verso 5 vai dizer, e chamou Deus a luz dia, né? E a escuridão noite. E foi a tarde e a manhã, primeiro dia. Olha que coisa tremenda. Primeiro dia. Só tinha uma escuridão, como vimos, né? Na semana passada, ali, né? No que estava sendo criado, sobre aquele abismo de águas. Mas agora, Deus vai chamar a luz dia. Então começa a aparecer o claro e o escuro, a noite e o dia, algo fundamental para a vida. Seja das plantas, seja dos homens, seja dos animais, né? Segundo dia. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas. Recordem, tenham em mente aqui o que existia no primeiro dia, o que existia antes do primeiro dia. Antes do primeiro dia existia um grande oceano de águas, com o Espírito de Deus pairando sobre ele, não é? E aí agora, Deus vai fazer uma separação dessas águas. Mas como é que ele vai separar essas águas? Ele vai fazer uma raquiá. Então, aqui em hebraico, ó, raquiá, abóboda celeste, extensão, uma amplidão. O Jerônimo vai chamar de firmamento. É por isso que em muitas das nossas Bíblias nós lemos, né? Fez um firmamento, né? Qual foi a função dessa raquiá, dessa expansão, dessa abóboda celeste? Separar as águas, dando espaço para a atmosfera, o que lhe permitiu separar as águas debaixo do firmamento, né? Corpos de água, da parte seca do solo, como a gente vai ver agora. Então, nosso texto vai dizer, no segundo dia, como é que ele começa. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E aí, Deus fez a expansão e separou entre as águas debaixo da expansão das águas sobre a expansão. E assim foi. Olha o que nós tínhamos aqui. Esse é o primeiro dia. No primeiro dia era isso que nós tínhamos. Nós tínhamos a terra, nós tínhamos o terrom, o abismo, e nós tínhamos a água. E nós tínhamos o céu. E tínhamos o Espírito de Deus soprando ali, né? Agora Deus vai fazer o quê? Agora Deus vai fazer uma expansão. Olha que tremendo. Tínhamos as águas em cima, ficamos com elas, coloca-se uma expansão, Deus faz uma expansão, e depois ele vai fazer o quê? Ele vai separar as águas de cima das águas de baixo. Continuamos com a terra aparecendo e o abismo lá embaixo, que ninguém vê, né? Nessa expansão, que ele chama de céus, daqui a pouco, vai ser aonde será colocado o quê? As estrelas, os astros,
né? Bem interessante, bem concreta, né? Então, fez Deus a expansão e separou entre as águas debaixo da expansão das águas sobre a expansão, como mostra o desenho 2. E chamou Deus a expansão céus. E foi a tarde e a manhã, segundo dia. Então percebe que agora Deus ele está fazendo os locais aquáticos, separou o celeste e a terra já existia. Percebe que agora nós temos 3 locais? Nós temos, olha, em cima, né? Nós temos as águas, né? Nós temos a expansão, os céus, e agora nós temos a terra e o abismo. Que coisa incrível, que coisa tremenda, né? Então, no primeiro dia, Deus criou dia e noite, claro e escuro. Deus cria algo para fazer com que o ciclo da vida possa começar a acontecer. Porque sem noite, sem dia, efetivamente fica mais difícil. Então, claro e escuro, dia e noite, começa a aparecer. E agora, Deus vai fazer a expansão. Deus vai fazer as águas de cima, Deus vai fazer a expansão, os céus. Daqui a pouco vai ser colocado nele as aves, vão ser tudo que voa, vai ser colocado os astros, e ele vai fazer as águas de baixo e a terra. Amém? Amém. Perguntas neste momento? Não? Então vamos orar. Vamos terminar a nossa EBD um pouquinho mais cedo. Vamos terminar, vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado por este momento em que estamos dedicando um tempo a estudar a Tua Palavra. Se conosco, Senhor, nos abençoa agora no nosso culto. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. E se você está assistindo a nossa EBD, quero te convidar para poder, então, acessar o nosso canal do YouTube, clicar no sininho e continuar a assistir às próximas aulas. Um abraço e até lá!